Bom dia, amados. Rosana, né? A gente foi alinhando as coisas assim. Olha que culto lindo que saiu. Para quem estava desesperada, achando que não ia. Olha, o Senhor vai movimentando pessoas, o Senhor vai movimentando as coisas de uma forma que a gente não sabe aonde vai parar. Tudo começou com ela perguntando sobre o que eu ia pregar. E olha que culto lindo, que equipe linda. Gente, vocês estão de parabéns. Que crianças lindas que você tem aqui, né? São verdadeiros soldados do rei. Eu vou pedir aqui o Gabriel para me ajudar a trazer as coisas para cá. E hoje nós vamos continuar falando sobre ser um soldado. Nós já falamos aqui que um soldado precisa orar, não falamos? Nós falamos aqui que os soldados são filhos do rei. Mas o que um soldado... Pode botar aí que você vai botando para mim as pecinhas, por favor. Agora a gente vai precisar entender o que mais um soldado precisa para estar pronto para uma batalha. Eu vou botar para cá, ó, porque está mais perto das crianças. Vocês acham que esse soldado aqui, ele está pronto para uma batalha? Está pronto? Se fosse um soldado hoje, a gente ia dizer que é um lutador de karatê, alguma coisa dessa forma, né? Mas e se ele fosse um soldado do tempo de Jesus? O que será que está faltando nesse soldado? Um chapéu, uma camisa... Mas esse soldado é de hoje. E aqueles soldados antigos, o que eles usavam? Eles usavam camisa? Usavam uma armadura. Uma armadura. Isso, couraça. Eles tinham uma arma que era a espada. E vocês sabiam que na Bíblia diz que a gente deve usar uma armadura também? Só que a armadura que nós devemos usar, ela não é uma armadura de verdade para botar no corpo. É uma armadura espiritual. Vocês sabem contra quem vocês estão lutando? Contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás, certo? E a gente pode entrar numa guerra despreparado? Então eu queria que vocês abrissem, os adultos pudessem abrir as suas Bíblias lá no livro de Efésios 6. E as crianças podem prestar atenção, aquelas que não têm Bíblia, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos nos vestir de armadura. E essa aplicação não é só para as crianças, é para todos nós. Todos nós devemos estar com todo o nosso corpo e nosso espírito cobertos, para que possamos vencer a luta. Ninguém vence luta despreparado, viu, crianças? Então vamos lá. Lá em Efésios 6, a tia vai ler do 10. A armadura espiritual é uma armadura imaginária, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito isto, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés, na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ele não está pronto para a guerra. Vamos colocar ele pronto para a guerra? Vamos lá? Colocar ele pronto para a guerra. Eu trouxe uma armadura aqui para a gente colocar nele, mas eu vou explicar essa armadura aqui para vocês, tá bom? A Bíblia faz parte.
Mas a primeira coisa que a gente vai colocar nesse soldado, sabe o que é? O sapato da paz. Os sapatos da paz, a palavra nos diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Esses sapatos, pode colocar. Dá pra gente andar descalço por aí? Alguém gosta de andar? Tem gente que anda, mas é difícil, não é? Fura o pé. E o soldado indo para a guerra, ele podia ir descalço? Não tinha como. Então, ele tinha um sapato especial. Sabia que no sapato dos soldados era cheio de tachinhas, tipo uns preguinhos para baixo, para ele ter estabilidade e não cair à toa? Não podia cair à toa. Então, esse sapato, firmava ele no chão. E a palavra do Senhor nos diz que nós temos que calçar os sapatos para anunciar o evangelho da paz, anunciar a palavra do Senhor. Então, toda vez que a gente lembrar, não pode andar descalço. A gente tem que anunciar a paz, o evangelho, certo? Um soldado de Cristo, ele se prepara para anunciar o evangelho. A segunda parte dessa roupa é a couraça da justiça. A couraça é a armadura que prepara essa parte aqui do corpo, Ela vai preparar e vai cuidar, sabe de quê? Dos nossos órgãos vitais. Ela vai guardar o nosso coração, o nosso pulmão. E se vier uma flecha do inimigo, e se vier alguma coisa, isso aqui vai estar preparado, não é? Nada vai poder atingir. E assim somos nós. Devemos estar com o nosso coração guardado, protegido, porque dele procede as saídas da nossa vida. A gente não pode deixar que o nosso coração nos engane. A gente não pode deixar que o nosso coração nos deixe fazer qualquer coisa. Nós temos que lembrar que a couraça da justiça, ela tem que estar, pode colocar, ela tem que estar aqui para proteger cada órgão nosso e da justiça. O que é justiça, criança? Vocês sabem o que é justo? Justo é tudo que é fazer o que é certo, fazer o que é correto. Se eu peguei emprestado, eu tenho que devolver. Isso é justo, não é justo? Se eu comprei alguma coisa, eu tenho que... Isso é justo. Não é justo eu pegar uma coisa e sair por aí sem pagar. Se eu errei com o meu irmão, eu tenho que pedir desculpa, perdão. Isso é justiça. Nós devemos estar preparados, com os nossos corações preparados para não errarmos diante de Deus. E quando errarmos, reconhecer o nosso erro e começarmos a fazer o que é certo. Isso é justo. Ainda, a palavra nos diz que nós devemos nos cingir, colocar em volta da nossa cintura o cinto da verdade. Aqui, vamos colocar aqui, o cinto da verdade. Esse cinto, ele vai passar por toda a nossa cintura. E a verdade é uma coisa que a gente pode ver na Bíblia. O que a Bíblia nos diz que é a verdade? Ou quem é a verdade? Vou dar uma dica, hein? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que era essa verdade? Jesus Cristo. Ele é a verdade. Nós temos que deixar Jesus, tomar conta da nossa vida. Quando nós estamos cingidos do cinto da verdade, quer dizer que nós deixamos Jesus tomar conta da nossa vida. Nós devemos viver em verdade, falar a verdade, até porque quem não fala a verdade não é filho de Deus, certo? Porque existe a verdade, que é Jesus, e existe o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, se eu não falo a verdade, se eu não sigo a verdade, eu falo mentira. E se eu falo mentira, eu não sirvo a Jesus.
A gente precisa andar em verdade, andar em Cristo, falar a verdade em todo o tempo. Ainda temos mais uma parte muito importante dessa armadura e que hoje tem sido muito, muito esquecida, que é o capacete da salvação. Ah, como o diabo está mexendo com a cabeça das pessoas. Como que o diabo está colocando enganação na cabeça das pessoas? Sabe por quê? As pessoas não estão colocando o capacete da salvação. As pessoas estão lutando contra pessoas. As pessoas dizem assim: eu não vou fazer isso porque fulano está à frente. Eu não vou cantar essa música com a Carol porque eu não gosto da Carol. Já pensou uma criança falar isso? A gente tem que lutar contra a Carol. Não, todo mundo tem que ser o quê? Amigo. Mas Satanás está colocando enganação na cabeça das pessoas. Satanás está dizendo para as pessoas assim, ó: não precisa você trabalhar na igreja. Você ir assistir o culto todos os dias, já tá bom. Que soldado é esse que fica sentado? E as crianças também. Ah, eu não quero ir para IBD de manhã não, eu tô com muito sono. Olha a enganação que Satanás coloca na cabeça. Mas todo dia você acorda cedo para ir para a escola. Se chamasse para uma festa, você ia. Se fosse um passeio, você ia, não ia? Aí para a igreja, aquela preguiça de acordar cedo. Olha a enganação que Satanás tem colocado na cabeça das pessoas. Satanás tem feito outra enganação. Ele tem feito enganação dessa forma: olha, ai, eu estou tão triste, minha vida é tão ruim, é tudo tão chato, ninguém gosta de mim, eu sou uma pessoa infeliz, eu estou em depressão. Olha, existe a depressão, que é realmente uma doença, tá? Mas existem depressões que a gente cai porque a gente quer, que são enganações, que são, diabo bagunçando a cabeça da gente. E a gente precisa tomar cuidado. E existem crianças. Eu tenho crianças em idade de creche que chegam lá na escola e a mãe diz: meu filho tem 2 anos e está em depressão. Como que uma criança de 2 anos vai entrar em depressão? Criança só tem a responsabilidade de brincar. Porque as pessoas estão sendo usadas por Satanás, estão botando bagunça na cabeça das crianças. Estão tirando isso das crianças. O brincar. Estão colocando tela o tempo todo na frente das crianças. E as crianças estão aprendendo o que é errado. Os pais não conversam mais com seus filhos. Olha que bagunça que Satanás tem feito na cabeça das pessoas. Aqueles que precisam de tratamento, que realmente existe. Eu conheço pessoas que têm depressão, que precisam de tratamento. São tratáveis, devem procurar um profissional. Assim como com quem tem qualquer outro tipo de enfermidade, existe um profissional adequado para cada enfermidade. Mas existem coisas que são bagunças de Satanás, que você mesmo está cavando um buraco. Então, crianças, vamos colocar o capacete da salvação. O que alegra o coração de um cristão é saber que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ser salvos, livres do pecado, e que nós pudéssemos um dia ir morar no... E quem tem essa esperança de morar no céu? Aleluia! Aleluia! Porque nós cremos e nós temos. Essa é uma igreja que tem o capacete da salvação colocada diante do altar do Senhor, e que não permite que Satanás faça essa bagunça na sua cabeça. E ainda, para combater tudo isso, nós temos na nossa armadura, esse soldado ainda não está totalmente pronto. Ele precisa de um escudo. Quem viu Vingadores aí? É o escudo da fé. Quem viu Vingadores aí? Lembra do Capitão América? Ele lutava com um escudo. E aquele escudo protegia ele de muitas coisas, não é verdade? Esse escudo também nos protege. Esse escudo, ele nos protege das ciladas. Quando Satanás vai tentar bagunçar a cabeça da gente, o que a gente faz? Se defende.
Então, o que a gente precisa fazer? Acreditar. Acreditar que sem fé é impossível agradar a Deus. É um escudo que, na verdade, ele não existe. Ele está aqui, está na mão de vocês, de verdade? Não, mas é um escudo que está no nosso coração, na fé. E fé é quando a gente crê, acredita em alguma coisa que a gente não está vendo. A gente tem fé em Deus e a gente está vendo Deus, aqui o formato de Deus. Mas a gente crê por quê? Por meio da fé. E por meio da fé, a gente acredita que Satanás não tem poder contra nós. É pela fé que nós cremos que nós não vamos deixar que ele mexa com a nossa cabeça, que ele mexa com o nosso coração. Esse escudo da fé, ele precisa estar constantemente conosco. Ele precisa estar constantemente no nosso braço para que a gente possa se defender e crer, mesmo quando nós não estamos vendo, que Deus tem poder para curar. Você crê nisso? Poder para nos proteger. Você crê nisso? Poder para restaurar a nossa família, para fortalecer a nossa fé quando estamos fracos. Tudo isso a gente precisa crer. Que o Senhor, Ele tem poder sobre todas as coisas em nossas vidas. Que Ele tem, sobretudo, a nossa vida em suas mãos. E tem cuidado de nós. Ainda, falta alguma coisa ainda nesse soldado. Que é a espada. Essa espada, que é a espada do Espírito, ela serve para atacar e também para defender. Quando vem um golpe, eu posso simplesmente defender com a espada, mas eu também posso atacar quando eu for atacada, revidar. A espada do Espírito, tomai, portanto, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada é isso aqui, ó. O nosso ataque contra o mal é o quê? A Bíblia. O conhecimento da palavra é o que vai fazer diferença na nossa vida. Quando nós conhecemos a palavra, nós não deixamos que Satanás venha bagunçar a nossa mente. Que Satanás não venha nos envergonhar. Não diga assim para você, criança, ó, dá uma olhadinha na prova do coleguinha. Essa questão você não sabe, mas olha aquela provinha, aquela resposta ali, olha. Pode olhar, Deus não vai nem ligar, é só um pecadinho. Então, a gente não pode deixar que Satanás bagunce a nossa mente. Nós precisamos ter conhecimento da palavra. E como que a gente conhece a palavra? Lendo, vindo aos cultos, mas o quê? Participando da EBD, do culto, orando em casa com a família para que Deus dê entendimento daquilo que a gente lê. E é assim que a gente conhece a palavra. E muitas vezes, irmãos, a gente tem esquecido de pedir ao Senhor orientação daquilo que a gente lê. A gente tem esquecido de pedir orientação daquilo que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Nós esquecemos de pedir orientação a Deus no nosso dia a dia. Nós temos andado desnudos da palavra do Senhor, desnudos de uma armadura que seja completa. Existem muitos crentes que estão com parte da armadura, mas ainda falta algo na vida. Existem muitas crianças que estão desprotegidas e a responsabilidade de começar a calçar essa armadura é dos pais. Eles começam a orar e as crianças começam a perceber que elas são crianças diferentes porque elas têm a proteção do Espírito Santo. E a palavra do Senhor ainda nos diz, lá no versículo 18 de Efésios 6, orando, fazendo isso, você deve orar em todo o tempo, nas menores coisas, nos menores detalhes, crianças. Eu vou fazer uma prova, eu oro ao Senhor. Eu ganhei um presente, eu oro ao Senhor. Eu dei um presente, eu oro ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor pelo meu alimento, pelo ar que eu respiro. Eu agradeço ao Senhor e peço também, porque a palavra do Senhor nos diz que aquilo que nós pedimos, Ele vai nos dar.
conforme a nossa necessidade, conforme aquilo que Ele sabe que é bom para nós. Mas pedis e dar-se-vos-á. Então, a gente precisa entender que todos os nossos pedidos e agradecimentos devem chegar primeiro ao altar do Senhor. E assim, crianças, que um bom soldado deve estar totalmente vestidos. A gente cantou aqui, não foi? Que a gente não tem medo de escuro. Se alguma coisa me atormenta, eu digo, em nome de Jesus. Porque é Ele que pode nos livrar. E se eu tenho medo, o que eu vou fazer? Eu vou e pedir ao Senhor que nos dê forças. E não só para as crianças. Isso aplica-se na vida de cada um de nós. Que nós possamos estar prontos para essa guerra. Não é uma guerra contra a carne nem contra sangue. É uma guerra espiritual. É uma guerra além daquilo que a gente pode ver. E nós trabalhamos para juntos vencermos essa guerra. Somos todos soldados do Rei. Amém? Amém. Vamos orar e agradecer ao Senhor, porque nós somos soldados do Rei. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Diante daquele que é o nosso chefe, né? A nossa, qual é, pastor? A maior nomenclatura aí do exército? General. Então é o general supremo. Vou ter que dar uma nomenclatura maior, porque Deus é além do general. É nosso general supremo. Vamos agradecer porque Ele é isso nas nossas vidas. Santo Deus, nós te louvamos e agradecemos, Deus, porque estamos debaixo do seu comando, Deus. E que hoje nós possamos entender que precisamos estar vestidos adequadamente, espiritualmente, com roupas que nos levarão, Pai, a vencermos a batalha da nossa vida. E que cada dia nós possamos contabilizar as vitórias vindas de Ti. Toma essas crianças em Tuas mãos e que elas possam, Deus, diante de Ti, serem pequenas guerreiras poderosas diante do Teu altar e que eles possam crescer sabendo que precisam estar com toda a armadura de Deus, completos diante de Ti e assim, prontos para a guerra em que nós estamos nesse mundo espiritual. Abençoa as nossas vidas, a esta amada igreja, cada um dos nossos irmãos, que eles possam, Deus, dia após dia, te agradecer por fazerem parte desse exército maravilhoso de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar-se, agradeço a oportunidade, trago um abraço do meu pastor. Então, que nós possamos cada dia mais sermos bênçãos. Domingo passado eu levei Fabiane, aí hoje ela me trouxe e a gente vai fazendo assim esse intercâmbio. Passo a palavra a quem é direito. Muito obrigada, irmãos. Obrigada, crianças.